Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma transformação muito especial que vai ajudar a dar mais vida aqui para o nosso AP. E a primeira transformação que nós iremos fazer é desse espelho aqui que eu tenho antigo, que a moldura dele já está bem velha. Ele também não tá dos melhores, mas eu não quero jogar ele fora. Eu quero reaproveitar ele, então eu vou fazer a transformação desse espelho para essa moldura aqui, que eu garimpei lá na feira da Praça 15 por apenas R$15. Sim, você ouviu certo, R$15 apenas. Se você ainda não assistiu o vídeo do tour na feira da Praça 15, a feira de antiguidades, eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição do vídeo para depois que você terminar esse aqui, você ir lá conferir. Além disso, também vamos transformar as nossas garrafas de vidro, peças que iriam para o lixo, nós vamos reaproveitá-las e vamos dar uma cara nova, do lixo ao luxo, né, que dizem por aí. Então a gente vai pegar e transformar essas peças que muitas vezes nós temos na nossa casa, que utilizamos, pagamos até caro, e muitas vezes vão para o lixo, e então a gente vai dar uma cara nova utilizando materiais super simples e acessíveis. E esse é um tipo de artesanato que eu adoro fazer. Essa daqui, por exemplo, eu já reaproveitei ela já tem alguns anos. Eu fiz esse desenho aqui, eu não sou a expert em desenhos, mas eu me virei e fiz esse desenho na época, pintei ela. Essa daqui também eu tinha pintado, ela é aquela garrafa meio esverdeada. Então eu pintei ela todinha, mas ela já tá meio velha, tava meio abandonada, e eu vou resgatar ela. E essa daqui é uma de azeite nova, que eu vou reaproveitá-la também. E eu já fiz isso em várias outras garrafas que eu tenho. Eu tenho essa daqui, por exemplo, que ela ainda tá... eu ainda uso bastante, que é uma garrafa de vinho, e eu fiz um trabalho de pintura e um trabalho de decoupagem nela, aqui com esse detalhe aqui no meio. É algo que uma técnica que eu adoro fazer nas garrafas de vidro, naquelas compotas de vidro também, esse trabalho de decoupagem. Essa daqui, por exemplo, é uma das minhas preferidas, que eu fiz um trabalho de decoupagem. Era uma garrafa de água, ela tá meio empoeirada, que ela estava guardada, mas eu fiz um trabalho de decoupagem nela e eu amo esse aqui. Também já tem bastante tempo, tá? Já deve ter uns 4 anos que eu fiz, então por isso que tá meio amareladinho aqui assim. Mas foi um das minhas preferidas, porque como eu até falei no vídeo da Praça 15, eu amo os azulejos portugueses, eu morei em Portugal há alguns meses, então é algo que eu adoro de lá. E aí quando eu voltei, eu quis trazer essa referência. Então eu usei essa técnica da decoupagem e fiz na garrafa de vidro. Mas nesse vídeo de hoje a gente não vai fazer decoupagem. A gente vai fazer algo mais simples, mais prático, usando apenas tinta. Essas tintas Acrylex PVA. A gente vai usar tinta e alguns acessórios a mais, como o sisal, para dar um toque mais rústico. A gente vai fazer garrafas no estilo mais boho, mais rústico, que é algo que eu gosto muito. Então eu vou fazer garrafas parecidas com essa, porque eu acho lindo vasos e jarros de barro, então eu quero peças que tenham esse estilo, esse toque. Então eu vou reaproveitar essas garrafas e a gente vai fazer junto e trazer uma decoração. Não só pintar, mas eu vou mostrar para vocês como a gente consegue incrementar ali e adicionar elementos, materiais, para dar um toque mais especial nessas garrafas. Então, parabéns! Vamos embora para o tutorial de hoje. Então eu vou começar pelo espelho, porque é o mais fácil, vai ser rapidinho. Eu vou usar 2 alicates que eu tenho aqui para bijuteria, mas você pode usar um estilete, alguma coisa aí, se vocês realmente for retirar um espelho antigo, ver o que fica mais fácil. E eu vou usar essa cola aqui, que eu sempre tenho ela em casa, para artesanato, da Tech Bond. É excelente, eu sempre tenho uma dela, porque eu consigo fazer várias coisas e ela cola muito bem. Eu vou começar fazendo a retirada do espelho. Deixa eu só mostrar essa moldura que linda para vocês, olha. Eu adorei, porque ela é bem rústica, tem essa madeira mais natural, mais pesada, assim, mais crua.
Então, achei ela bem bonita pelo preço. Ela é bem levinha também, que ajuda, né? E é melhor do que deixar o espelho, apesar dele não estar assim no excelente estado, mas eu achei melhor reaproveitar ele, né? Do que jogar no lixo. A gente botando numa moldura bonita, vai os detalhes que estão meio lascados, vou mostrar para vocês, vai passar quase que imperceptível. Ó, ele tá com umas lasquinhas aqui, porque era de onde ficava o prego, na casa anterior que nós morávamos, e a gente deixava ele na parede, então deu uma lascadinha aqui, e outras aqui assim, bem pequenininha. Ó, bem pequena. Tá? Acho que a maior é essa daqui, mas eu achei um desperdício jogar ele fora por conta disso. Então vamos lá, eu vou fazer a retirada. Eu não sei nem como é que eu vou fazer isso, mas a gente vai descobrir juntos, tá? Pra mim, eu acho que ele só tá colado aqui, ó. Tá vendo? Não tem nenhuma... Eu vou dar uma forçada no espelho pra baixo pra ver se eu consigo remover ele. Ó, aqui. Ele só tá com a moldura colada, então eu vou tentar vir com a tesoura mesmo e passando para ele soltar. Eu vou cortar ele assim, deitado já, para não correr o risco dele tombar para frente e quebrar. E prontinho. Conseguimos retirar. Ó, a moldura tadinha, ela já se desfez. É um MDF que foi se degradando com o tempo. Então a gente vai jogar fora isso aqui. Eu vou tentar remover um pouco desse papelão aqui, mas eu não vou me preocupar muito com isso não, tá? Porque vai ficar na parte traseira do espelho e eu vou tentar remover o máximo, vou dar uma limpada nele, porque meu marido usa ele para cortar o cabelo. Tava usando ele para cortar o cabelo, então eu vou dar uma limpada, vou higienizar, vou tirar um pouco disso aqui e eu volto com vocês pra gente colocar ele na moldura nova. Ficou só a parte da cola mesmo, mas eu tirei a maior parte do vestígio do papel, né, do papelão que tava da moldura. Eu consegui, deixa eu só focar a câmera. Eu consegui retirar. Eu não vou me preocupar muito com essa parte, porque até mesmo eu não quero forçar para não danificar a parte da frente do espelho, como aconteceu aqui, ó, onde estava o parafuso, quando estava pendurado, ele acabou danificando a parte da frente. Então eu tenho medo de tentar forçar para tirar isso e acabar danificando mais o espelho, e não tem necessidade, porque isso aqui não vai ficar aparente, né? Vai ficar para a parede, então não tem essa necessidade. Então agora vamos para a próxima parte do processo, que é colocar o espelho na moldura. Eu vou colar o espelho nessa parte aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa parte interna. Eu vou passar a Tec Bond nessa região e vou colar. O que a gente tem que tomar cuidado aqui, tá? Eu não posso, pode acontecer, mas eu não posso colocar cola demais, porque senão a cola vai escorrer. E aí vai acabar manchando o espelho. E a gente não quer isso. Então eu só tenho que tomar cuidado na hora de colocar a cola, não colocar demais, deixar secar para a cola não escorrer. Eu vou tentar colocar bem para a pontinha, mais para a ponta do que para dentro, porque o espelho ele é um pouquinho menor. Ele deu o tamanho na moldura, mas ele é pouca coisa menor. Então, ele vai ficar bem rente. Essa cola, ela arde um pouquinho os olhos, tá?
Se você tiver muita sensibilidade, é recomendável botar uma máscara ou até um óculos. É mais por causa do cheiro, eu acredito, que ela faz arder os olhos. Eu passei em toda a volta e agora eu vou colocar e vamos cruzar os dedos para que dê tudo certo. Artesanato é assim, né? A gente torce pelo melhor. Vou posicionar aqui e eu não posso ficar mexendo, tá? Eu vou colocar ele e deixar, sem ajustar muita coisa, para não a cola não esparramar. Ó, já dançou um pouquinho. Eu vou deixar ele assim, o importante é que ele ficou. Eu vou ver aqui se ficou tudo. Parece que sim. Porque nessa dança que ele deu aqui, pode ter ficado alguma parte da cola para fora. Não vou virar agora, tá? Eu vou deixar ele secar. Eu vou botar alguma coisa aqui, alguns livros, só para ajudar a pressionar ele para baixo. Depois eu venho mostrar para vocês. Esse foi o resultado, então, do nosso espelho. Ficou muito bonito. Eu achei que essas manchinhas aqui, que eu falei para vocês que tinha no espelho, como essa moldura é mais rústica, deu um toque envelhecido. Parece que ele já tá aqui na minha casa há muitos anos. Sabe aquele espelho que você tem há muitos anos e ele já tá com aquelas marquinhas do tempo? Então, gente, a gente tem que aprender a enxergar a beleza no imperfeito. E ficou muito bonito, eu amei. Eu vou colocar aqui na sala, na minha sala barra sala de jantar. Ficou muito bonito. Comenta aqui o que você achou. Tá vendo como é que com uma simples mudança a gente já consegue dar um toque diferenciado nos objetos? Um espelho que ia ser jogado fora com uma moldura nova e ele já vai dar um outro ar para a decoração. Bem, agora vamos para a segunda parte desse tutorial, que são as nossas garrafas. O que iria para o lixo agora vai virar objetos decorativos bem bonitos e bem rústicos, bem borro, do jeito que eu adoro. Nesse tutorial, nessa parte, nós vamos usar a tinta PVA, que eu já tinha mencionado lá no início do vídeo. Eu também comprei essas duas tintas em spray da Tech Bond. Para mim é uma das melhores marcas, tá, para fazer esse tipo de trabalho, porque a durabilidade dela é muito melhor e ela também não fica soltando. Algumas tintas eu já usei e elas começam a manchar tudo. Então, para mim, a melhor marca é a da Tech Bond para fazer esse tipo de artesanato, tá? E aqui eu também tenho um rolo de sisal, porque lembra que eu falei que a gente não vai só pintar as garrafas, a gente vai incrementar elas com outros materiais para que fique mais rico, fique mais bonito o nosso trabalho. Eu vou começar fazendo as garrafas de vinho primeiro, porque eu vou fazer elas nesse estilo de barro. Eu quero algo com a cara de um vaso, de um jarro de barro. Então eu vou fazer as garrafas de vinho nesse estilo e depois eu vou fazer as garrafas de azeite. Eu tenho mais uma. A gente vai fazer as garrafas de azeite utilizando a tinta spray. Então primeiro eu vou começar com a tinta em PVA. Para fazer esse trabalho com essa textura de barro, eu não vou usar um pincel, tá? Eu sei que muita gente pinta a garrafa com pincel, eu particularmente não gosto. Como eu gosto de um trabalho mais rústico, mais orgânico, eu prefiro utilizar a esponja, uma esponjinha mesmo de louça, para fazer esse trabalho, porque fica com essa textura mais interessante. Bem, aqui eu já limpei a garrafa, eu dei uma lavada nela, mas a tinta dela já estava bem suja, bem encardida. Então agora a gente vai começar a fazer o processo de pintar. Eu separei aqui uma bandejinha daquelas que vem em carne, né, em frios, de isopor mesmo. Mas você pode pegar aí qualquer vasilhinha que você tiver antiga, velha, que você quase não usa, para a gente poder colocar a tinta.
Ou você pode colocar direto na tampa também, tá? Mas eu vou preferir colocar aqui. Eu vou colocar um pouco de tinta. Essa é a tinta PVA Acrylex, tinta fosca, tá? Eu sempre, para fazer esse trabalho, como eu quero essa textura de barro, então eu dei a preferência por uma tinta que seja fosca. Essa é a cor marrom da Acrylex. Então eu vou usar só essa tinta. Se você quiser, pode diluir um pouquinho em água, mas eu não recomendo. Prefiro fazer só na tinta mesmo. E vou pegar aqui a esponjinha que eu pedi para vocês separarem. Uma esponjinha, a gente vai usar essa parte aqui da espuma, não essa parte. O processo é bem simples. Eu vou começar da parte de baixo até a parte de cima, para ficar melhor, porque eu consigo segurar aqui, tá? Então, depois que eu vou fazer a parte de baixo, mais ou menos até o meio, vou esperar secar, depois que secar eu começo a fazer a parte de cima para ter onde segurar e apoiar para poder aplicar a tinta. Então, eu vou vir aqui com a esponja, vou colocar a tinta e vou fazendo batidinhas, tá? Assim. Ó. Eu gosto desse processo assim com a esponja, porque até para aplicar a tinta adere melhor do que se eu faço com o pincel. A cobertura, a tinta, ela já tem uma excelente cobertura, essa da Acrylex, principalmente por não adicionar água, então a cobertura dela fica ainda maior. Então a gente não vai precisar dar muitas demãos. No máximo 2 a gente já consegue fazer uma cobertura praticamente total da peça. Como ela tá com fundo branco, então realmente eu vou precisar fazer 2 aplicações. Aqui nessa primeira demão, a minha preocupação vai ser só fazer essa cobertura. Mas o ideal é que a gente consiga espalhar um pouco. Não deixar tão concentrado, mas a gente ir espalhando. Bem, pessoal, voltei. Já deixei a garrafa secar, ela secou. Eu comecei a pintar ontem, domingo, hoje é segunda, e aí ela já secou a primeira demão que eu dei, primeira camada. Você pode ver assim que ainda ficou, como a garrafa estava branca, ela ainda ficou com os pigmentos, né, da tinta branca. Então agora a gente vai vir com uma segunda camada para ela cobrir bem agora. E aí, se caso for necessário, eu já pintei a outra também, ó, a outra tava com desenho, e aí não fez a cobertura total, porque foi só a primeira mão. Então, eu já pintei as duas, que eu vou pintar com essa tinta marrom. As outras duas que eu tenho de azeite, eu vou fazer uma outra arte nela, então depois que eu terminar essa, a gente vai fazer as próximas garrafas. Mas então eu vou vir aqui e começar a aplicar a segunda camada. Então eu vou colocar mais um pouco, por isso que é a importância da gente não misturar, não diluir na água, porque
A cobertura não vai ser a mesma, a gente vai acabar precisando dar várias... Deixa eu jogar aqui fora. A gente vai precisar acabar dando várias demãos, tá? Vocês me perdoem se minha voz começar a ficar rouca ou ela começar a falhar, porque aqui acordamos todos meio gripados aqui, tanto eu quanto o Anderson. E, então, minha voz está um pouco rouca, além do normal. Mas vamos seguindo. Eu acho que eu botei pouca, mas se precisar eu coloco mais. Tá? Coloquei um pouquinho aqui, ó. E vamos continuar. Pode acontecer, como eu ontem na correria acabei não lavando a espuma no final, ela ficar um pouquinho dura, tá? Se isso acontecer, você usa o outro lado. Esse ladinho aqui que tá limpo, porque ele ainda tá fofinho, porque se você usar o lado que tá mais duro, ele pode impactar no resultado. Não vai ficar tão legal. Vou começar aqui pela garrafa maior, de baixo para cima. Vocês vão notar que nessa segunda, ó, aqui eu já até tinha dado um pouco da segunda camada, ela já tinha começado a fazer uma cobertura muito maior. E aí você vai perceber que ela vai começar a cobrir bem e vai começar a dar aquela cara de barro que a gente quer. Eu gosto muito do resultado, como é que fica. A gente acaba tendo um objeto que a gente deseja, reaproveitando e sem gastar muito, unindo o útil ao agradável. Eu vou fazendo aqui e volto com vocês para a gente ver como é que ficou. Quando você for fazer a cobertura, principalmente a sua garrafa for assim, ó, for fazer a cobertura dessa parte, você segura ela aqui, ó, apoia o braço e vai fazendo assim, ó. É uma parte um pouquinho mais chatinha de fazer, mas é super tranquilo. A gente fazer essas partes mais com mais curvas, né? Então, pessoal, assim ficou o resultado com a segunda camada de tinta, mas ela ficou ainda com algumas pigmentações brancas. Aqui ainda não cobriu muito bem, aqui eu vou fazer o acabamento, mas eu tô vendo mais a parte do central, né, do corpo, e ela ainda tá com pequenas pigmentações no branco. Então eu vou fazer uma terceira camada para cobrir bem. Essa daqui até cobriu melhor, tá? Mas eu vou fazendo as duas, porque eu quero que as duas fiquem como um par. Então eu vou pigmentar, vou passar mais uma camada de tinta nas duas aqui. Eu vou tentar cobrir mais um pouquinho essa parte aqui, que era a tinta branca, que descascou. E eu só coloquei por cima, então ficou um pouquinho marcado, nada que vai me incomodar muito. Até mesmo que vai vir alguns detalhes aqui na garrafa que eu vou colocar, então não me incomoda. Eu vou pigmentar então mais uma vez, vou colocar um pouco mais de tinta, só para fazer uma cobertura total. Eu acredito que com essa terceira camada, ela vai cobrir totalmente a parte branca da tinta anterior. Então, pessoal, foram então ao total 3 demãos nas 2 garrafas. Elas já estão secas, ó, seca muito rápido e para mim ficaram perfeitas, ficou lindo o resultado. Quando a gente faz essa pintura utilizando a esponja, ao invés do pincel, traz esse ar mais natural, mais orgânico e realmente fica parecendo que foram feitos de barro. E o marrom, essa cor marrom que ficou no final, traz um ar mais elegante para mim, no meu ponto de vista, realmente ficou bem mais bonito. Como eu já tinha falado com vocês antes, eu fiz alguns adereços, vamos dizer assim, para incrementar ainda mais
as nossas garrafas. Elas já estão bem bonitas dessa forma, mas eu quero que ela fique ainda mais interessante, que fique realmente com mais personalidade. Então eu fiz esse cestinho aqui de crochê. Ele foi feito com sisal, que é um material assim barato. Então eu fiz utilizando o sisal apenas e agulha de crochê, tá? Como eu sei que nem todo mundo que está inscrito no canal é artesão, faz crochê, faz macramê, mas de certa forma gosta de artesanato, gosta de botar a mão na massa, fazer esses objetos para decorar a casa, eu vou deixar um vídeo separado aqui no canal ensinando a fazer essa cestinha de crochê, que é super simples, muito fácil. Se você está iniciando no crochê, você vai conseguir fazê-la tranquilamente, tá? Então eu fiz essa cestinha aqui na medida dessa minha garrafa menor. Então eu vou colocar aqui dessa forma, e aí já dá um outro visual para a garrafa. Já fica bem mais interessante, olha, fica bem mais bonita. Só que eu fiz as duas pensando num par. Então, para que elas já estão bem harmoniosas as duas dessa forma, mas eu quero que elas fiquem ainda mais bonitas. Então, eu vou colocar um adereço bem simples nessa daqui, porque essa daqui ela já tem um tamanho maior, ela si própria já é muito imponente. Então, eu só vou colocar algo para deixar mais interessante e fazer essa combinação entre as duas garrafas. Eu vou fazer um colar simples de madeira, só utilizando 4 bolinhas de madeira. Então vai fazer essa composição de forma bem harmoniosa, já que a cor da madeira super combina com a cor do sisal e também brinca com esse mix de textura de materiais que eu gosto muito particularmente. Então eu vou ter aqui o sisal, vou ter a madeira e vamos dizer assim, eu propriamente aqui eu tenho um barro, tá? Vamos fingir que isso foi feito de barro. Então eu tenho 3 texturas diferentes numa composição, então vai ficar bem interessante. Então, de uma forma bem simples, eu separei aqui aproximadamente 40 centímetros de um fio de sisal, tá? E aí vai depender também do tamanho da sua garrafa, mas para o tamanho da minha, tem aqui, ele não quer ficar parado. Ele tem aproximadamente aqui, tem uns 41 centímetros de fio de sisal, tá? Eu tenho aqui também 4 bolinhas de madeira, e eu separei essas 2 pecinhas aqui num tom dourado. Eu tinha isso aqui da época que eu fazia bijuteria, então eu tenho alguns materiais guardados. Eu guardo e aproveito para quando eu faço esses tipos de artesanato para casa e eu utilizo, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar essas bolinhas de madeira aqui no meu fio de sisal, tá? Então tem que sempre ficar atento à espessura. Se a espessura do fio de sisal que você comprou vai passar nas bolinhas de madeira. Aqui passou tranquilamente, então sempre tem que ter essa atenção. E eu vou colocar as minhas bolinhas aqui. E, gente, para fazer um detalhe bonito, não precisa ser nada muito elaborado, tá? É no simples que a beleza mora. Eu sou uma pessoa bem minimalista, muitas das vezes, então, para mim, o mínimo me agrada. Então, eu fiz aqui um colarzinho bem simples. Eu vou dar um nó em cada uma das pontas. Então, vou vir aqui, ó. Depois eu vou tirar esses fiapos, só para ficar com um acabamento mais bonito. Eu vou vir aqui, ó, e dou um nozinho desse lado. Já prendeu aqui, ó, tá vendo? E eu vou dar mais um nozinho desse lado aqui. Mais um desse lado. Vou só puxar ele mais para baixo para centralizar elas aqui. E aí ficou assim, ó. Você não precisa se preocupar muito em ficar centralizado aqui no fio, não, porque o que ficar na sobra, a gente vai cortar. Então, é só para prender mesmo
as bolinhas aqui, não é nem tanto pelas bolinhas, é mais pelo detalhe que eu vou colocar aqui, porque senão ele vai descer, ele vai acabar ficando por dentro das bolinhas, porque é bem fininho, ó. É muito pequenininho. Então eu vou inserir agora essa pecinha aqui dourada. Isso aqui você encontra em lojas de materiais para bijuteria. Altero. Aqui no Rio de Janeiro tem uma loja que é muito boa, que é a Bijúnior. Mas Altero, se eu não me engano, tem em vários lugares do Brasil. Eu vou colocar aqui. Pode ser um pouco complicado por causa dessas rebarbas aqui que solta do sisal. Mas eu já vou colocar assim mesmo. Só dar uma pressionada para ele conseguir encaixar quase tudo. Tava me dando um pouquinho de trabalho, eu cortei a parte que tava desfiando mais, e aí ele já encaixou melhor. Tá? Essas outras pontinhas aqui que soltar, depois eu corto, não tem problema. Mas o importante é que ele encaixou aqui a maior parte. E aí eu vou colocar no outro lado também. Vou cortar aqui, ó, essa parte que já tá mais solta. Isso aqui vai ser sobra mesmo. E eu vou colocar logo o outro lado. Ó. Vou só cortar esses fiapos que ficaram aqui desse lado ficou certinho, ó. Por isso que eu dei o nozinho, ó. Tá vendo? Se eu não desse, ele ia passar por aqui por dentro das bolinhas de madeira e ia sumir. Deixa eu cortar aqui para poder ficar melhor. Então, pessoal, eu cortei aqui os fios que estavam sobrando do sisal. Sisal é assim mesmo. Então, ficou dessa forma aqui, com esses detalhes. Agora eu vou colocar na garrafa. E de uma forma muito simples, eu vou amarrar esse cordão na minha garrafa. Eu vou virar ela aqui no sentido contrário. E aí você vê a altura que você deseja. Eu vou amarrar bem rente. Aqui é o meu fio. Só vou dar um nozinho. Faço esse nozinho aqui, ó. E aí para ficar... A gente dá uma limpada, né? Aqui nessa quantidade de fio que tá solto. Os que não estão muito harmoniosos, a gente tira. Eu acho que para ficar mais bonito, dá uma apertada assim, ó. Para ele segurar bastante o nó. E aí vamos dar uma olhada aqui na frente. Como ficou. Só ajeita aqui, ó, para ele ficar mais centralizado. Se for preciso, dá uma cortada nos excessos do sisal. O sisal tem dessas, né? Isso aqui poderia ser feito com um fio de palha também, de buriti. Daria até menos trabalho, dependendo da qualidade da palha de buriti. Ficaria bem bonito também. E aí eu vou cortar aqui para não ficar aparente isso. Para não ficar aqui atrás. Apesar que eu consegui esconder bem. Vou deixar dessa forma mesmo. E fica um detalhe bem bonito. Eu vou mostrar a composição das duas garrafas. E muito simples, a gente já consegue dar um outro visual. Então, pessoal, gostaram do resultado das garrafas? Eu fiz essas garrafas para colocar aqui nas minhas prateleiras, para minha sala de jantar. Então, eu amei o resultado. Adorei que a composição ficou bem harmoniosa com o sisal e com as madeiras. É super simples de fazer. Então,
Conta aqui nos comentários o que você achou, se você achou difícil, se você já teve alguma ideia. Claro que aqui é uma inspiração nos detalhes, principalmente. Eu sei que nem todo mundo faz crochê, mas aí você pode liberar a criatividade e se soltar, se jogar. Faz a base da garrafa, conforme eu mostrei para vocês. Se você não quiser fazer algo semelhante a um barro, mas você quer fazer com essa textura mais porosa, faz de outra cor, mas utiliza as esponjas que vai deixar esse toque mais rústico na peça. Ah, e só para te lembrar, a gente ainda vai ter a parte 2 desse vídeo das garrafas. Ainda temos as garrafas de azeite que vão ser pintadas e a gente vai fazer um trabalho também bem bonito. Então, ativa as notificações para você também não perder esse vídeo e já começar a decorar as garrafas que tem aí na sua casa. Não esquece de deixar também o seu like desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo e se inscreve agora. E eu vejo vocês no próximo vídeo.